Olá pessoal, eu sou Max, sou consultor na Petra Cursos e estou hoje aqui gravando esse vídeo com vocês. Na verdade vai ser uma série de vídeos onde nós vamos compartilhar conhecimentos a partir deste momento. Então eu sou engenheiro de produção, administrador, especialista em qualidade e processos, já atuo no mercado há mais de 15 anos. Nosso objetivo, como falei, será compartilhar conhecimentos nesses poucos minutos que nós teremos a partir de agora. Nesse primeiro vídeo eu queria falar para vocês sobre a ideia de processos. Quando nós falamos sobre processos, as pessoas já começam a se assustar e dizer, mas o que seria então esse tal de processos? Uma coisa eu digo para você, independente do porte da organização, seja ela grande ou seja ela pequena, todas as empresas possuem processos. A depender do porte, existem empresas que possuem muitos processos, outras que possuem poucos processos. Para você ter uma ideia, algumas consultorias que nós fazemos para essa ideia de mapeamento de processos, nós já pegamos empresas que possuem em torno de 50 processos. É lógico que a gente não fez a consultoria aplicando os processos em todos esses 50, mas nós escolhemos os mais críticos. Como assim escolher os mais críticos? Então, imagine que você tem uma empresa, que essa empresa possui 10 processos, e esses processos, eles não são padronizados, ou seja, não existe um procedimento para esse cara, não existe um fluxo para esse cara, não existe nada de gestão de processos para esse cara. Então, vamos começar por partes. Eu precisaria escolher um ou dois processos, aqueles principalmente que forem mais críticos para a organização. E como que eu sei aqueles que são mais críticos? Nos cursos que nós ministramos na Petra, nós apresentamos aí algumas técnicas, alguns métodos que você pode fazer para encontrar aquele processo mais crítico. Apresentamos alguns tipos de matrizes que você pode utilizar e apresentamos também uma forma que você pode fazer, que é através dos KPIs ou através dos indicadores de desempenho. Nós pegamos os indicadores, pegamos um histórico dos 10 processos, por exemplo, como eu estou falando para vocês, pegamos o histórico desses 10 processos e pegamos aqueles mais deficientes. Dos mais deficientes eu vou ver quem de fato é crítico para mim. Como assim? Suponha que eu tenho uma empresa de vendas. Se eu tenho uma empresa de vendas, os meus processos críticos serão basicamente os processos que estão relacionados diretamente com as minhas vendas, e principalmente aqueles processos que nós chamamos de primários, que são os processos que têm contato direto com o nosso cliente. Então, feito isso, uma vez que eu escolhi quais processos precisam mesmo ser feita uma gestão de processos em cima disso, nós vamos para as técnicas de mapeamento. Nós apresentamos aqui pelo menos 4 formas de você fazer um mapeamento na sua organização. A primeira delas é através da técnica da entrevista. Como que funciona? Você vai procurar alguém do processo na organização, o dono do processo, ou de preferência alguém que de fato operacionalize esse processo, alguém que esteja de frente com o processo. Alguns erros que às vezes as pessoas cometem é trazer para a entrevista alguém que não conhece o processo na prática, ou alguém que simplesmente só conhece o processo por alto. Isso não vai te ajudar no momento de fazer o mapeamento. A dica é: pega alguém que de fato esteja movimentando aquele processo, fazendo o processo acontecer. E aí, como que funciona a entrevista? Basicamente, cara a cara com a pessoa, você começa a fazer questionamentos, começa a perguntar como que esse processo funciona, quais são as etapas do processo, ou seja, qual o tempo de cada etapa desse processo, quanto tempo nós levamos para cada uma delas, até se você tiver condições disso, a empresa disponibilizar para você, você pode ver até a questão de custos também por etapas. Isso é uma forma muito interessante de entrevista, porém existem algumas desvantagens. Por exemplo, pode dizer para você, de repente pegou alguma pessoa lá responsável pelo processo e essa pessoa corre o risco de omitir algum tipo de informação para você. Por que ele faria isso? Não sei, há N fatores. De repente o cara pode se sentir constrangido diante da organização, não vou falar como que é o detalhamento do meu processo, porque de repente essa pessoa aí vai descobrir onde que está o problema do meu processo e as pessoas vão me olhar com maus olhos aqui dentro da organização. Outras se sentem, na verdade, com um constrangimento, até ameaçadas, com medo de alguma coisa, de perder o emprego, ou então de revelar como que faz determinado tipo de serviço. Então é uma desvantagem que nós encontramos na entrevista, As pessoas omitem informações, mas é uma técnica, acho que a entrevista hoje é a técnica mais utilizada pelas organizações que fazem mapeamento de processos.
A segunda técnica que nós mostramos para você mapear um processo dentro da organização, é através da observação. Como que funciona a observação? Diferente da entrevista em que você fica somente com a pessoa, com o dono do processo, na observação você vai em loco, você cai em campo realmente, você vai ver como o processo funciona passo a passo, e aí você está lá observando, aí você começa a fazer anotações do tempo de cada etapa, você faz anotações referente a alguns vícios, por exemplo, que você pode encontrar na etapa. Isso aqui não era para ser feito dessa forma, a pessoa está carregando aqui um peso desnecessário, carregando 50 quilos quando ele poderia particionar isso aqui. Enfim, é na observação que nós pegamos esse tipo de detalhes. Existem também desvantagens, por exemplo, a depender do tempo que você vai fazer. De repente, se você for fazer um mapeamento e a empresa não te der muita possibilidade disso, diz, tu vai fazer um mapeamento, mas você só vai ter um dia para fazer esse mapeamento de observação, por exemplo. Talvez não seja suficiente. Por quê? Porque, de repente, hoje nós podemos estar fazendo de uma forma, de repente é um grupo de pessoas, é um grupo de funcionários que estão fazendo dessa forma, amanhã pode ser um outro grupo, então eles podem fazer de forma diferente. Então, o ideal é que a observação nós fizéssemos durante vários dias, ou seja, várias observações, para depois nós fazermos uma ideia geral de como seria. Existe também a técnica de questionário. É uma técnica não muito utilizada pelas empresas, né? Muitos questionam a sua eficiência, a sua eficácia. Por quê? Como que funciona? Tá? Parecido um pouco com a entrevista, tá? A diferença é que você vai elaborar todas as suas perguntas e você vai encaminhar para a pessoa, para aquele dono do processo. Você não vai ter contato cara a cara com essa pessoa e ela simplesmente vai responder aquilo que você perguntou. Existem muitas desvantagens para esse método aí, tá? Quais delas seriam, por exemplo, geralmente nos questionários as perguntas são fechadas. O processo possui tal coisa? Sim. E aí, a partir desse sim, tu não vai conseguir fazer uma trilha, por exemplo, de outras perguntas que poderia durante a entrevista. Então, vamos lá. De repente, você me pergunta como que eu aqueço o forno de um processo X. Eu digo, eu tenho que colocar esse forno a 40 graus. No questionário, eu só responderia isso aqui. Se você estivesse falando cara a cara comigo, você ia perguntar, mas por que 40 graus? E se eu aumentar essa temperatura, o que pode acontecer? Então, são variáveis que nós poderíamos colocar dentro do nosso mapeamento. A quarta e última técnica de você mapear um processo seria através de reunião. Como que funciona essa reunião? Você pega todas as pessoas que são partes do processo, então desde o início até o final, em todos os seus limites. O que você faz com eles? Você começa a pedir para que cada um deles, e eles vão estar todos reunidos no mesmo lugar, tá? Você vai pedir com que eles, na verdade, cada um deles diga as etapas, ou detalhem a etapa, o passo a passo das suas atividades. E aí eles vão começar a dizer, a minha parte, eu ligo para os clientes, eu faço uma lista de clientes, e assim sucessivamente. E aí você vai conseguir enxergar a etapa de todos com detalhes. É uma técnica realmente muito boa. Você poderia me perguntar, Max, mas qual seria então a melhor técnica de fazer o mapeamento? Olha, isso depende da organização que você vai fazer esse mapeamento. Nós, por exemplo, na Petra, costumamos muito juntar, na verdade, duas técnicas, que é da entrevista com a observação. Então, nós fazemos a entrevista e depois vamos comprovar isso através de observação. O que faltou na entrevista, eu vejo na observação e lá nós fazemos as anotações. Então, você pode fazer a junção de algumas dessas técnicas, tá? Feito isso, nós vamos para os nossos formulários. No curso que nós ministramos aqui na Petra, nós disponibilizamos os formulários para os nossos participantes, modelos já que você pode aplicar na sua consultoria ou pode aplicar na sua organização, e que vai deixar o seu mapeamento muito mais organizado, inclusive a análise que nós falamos bem no início aqui do nosso vídeo, ok? Aí beleza, ok, já sei quais são as técnicas para fazer o mapeamento, mas o que eu tenho que trazer desse mapeamento? O que eu tenho que coletar do meu mapeamento? Tá? As dicas que nós damos é o seguinte, tá? Seja através de entrevista, de observação, questionário ou de reunião, o que eu preciso trazer como coleta de dados desse meu mapeamento? Eu preciso, tá, basicamente, das minhas entradas e das saídas do meu processo. O que seriam as entradas do processo? É tudo que o processo precisa para acontecer, tá? Vamos imaginar, pode ser matéria-prima, pode ser insumo, pode ser pessoas, um equipamento, uma máquina que você esteja utilizando lá, ou seja,
tudo que eu preciso para executar esse processo são as minhas entradas. Então eu tenho que trazer essa informação durante o meu mapeamento. A saída seria o resultado deste meu processo. Ou seja, para que serve esse meu processo? Qual que é o resultado dele? O que ele vai gerar? Por exemplo, no que eu falei para vocês, um processo de vendas, poderíamos dizer que uma saída de um processo de vendas seria uma venda concretizada, já realizada. Então isso seria a saída. A saída pode ser tangível ou intangível. Como assim? Pode ser uma informação também, uma liberação, uma aprovação. Então eu preciso encontrar isso dentro do meu processo. Outra coisa que eu preciso coletar durante o meu mapeamento são os fornecedores. Tá? O que seriam fornecedores de um processo? Eu posso ter pelo menos dois. Eu posso ter um fornecedor externo, basicamente aquele fornecedor que está fora da minha organização, ou seja, a depender do teu processo, vamos supor que você está num processo de compras. O teu fornecedor pode ser o externo, pode ser o cara que você compra lá, a empresa que você compra, a indústria que você comprou a sua matéria-prima. Um fornecedor interno seria um fornecedor que está antes da etapa, ou seja, está antes de você dentro da cadeia de valor. Então vamos supor que eu tenho uma empresa com suprimentos, com produção e com armazenamento, ok? Então se eu sou a produção, o meu fornecedor será suprimentos, ou seja, isso dentro da minha organização. É ele que vai me fornecer os insumos necessários para que eu realize a produção. Então no mapeamento eu tenho que listar quem são os meus fornecedores. Também preciso encontrar e coletar o dado durante o mapeamento de quem são os meus clientes. Da mesma forma, eu posso ter um cliente externo e posso ter um cliente interno. O cliente externo vai ser basicamente o consumidor, tá? Ou a empresa que contratou a sua organização. Tá? Esse cliente externo geralmente aparece quando o processo é primário, quando tem contato direto com o cliente. Tá? Já o cliente interno é a pessoa que está após mim na minha cadeia de valor do meu processo. Então, se eu sou produção, suprimentos que está antes de mim é meu fornecedor, logo quem vai estar após mim será a área de armazenamento. Então, esse cara será o meu cliente. Então, eu preciso definir quem é o cliente do processo. Outra coisa que nós precisamos definir, lógico, isso aí já vai estar amarrado, será o dono do processo, as etapas, a atividade de cada um, tá? Dentro do processo, isso aí a gente também já definiu. Mas eu preciso definir quais são os limites do meu processo, ou seja, onde começa o meu processo e onde termina o meu processo. Isso é fundamental dentro do mapeamento para que você não ultrapasse processo alheio, ou seja, para que você não faça no mapeamento e não entre em um outro processo que não cabe aqui nesse momento. Então, no mapeamento eu encontro onde está o início do meu processo, meu limite inicial, geralmente vai estar a partir das minhas entradas de recebimento de uma matéria-prima, e o meu limite final, que seria basicamente quando eu termino de produzir e entrego para o setor de armazenamento. Feito isso, eu já vou ter informações suficientes, informações que já me dão uma ideia de como fazer esse meu mapeamento como um todo. E aí os outros detalhes eu vou coletando, como por exemplo, se esse processo utiliza algum tipo de formulário. Isso às vezes acontece muito, não temos um formulário, mas a gente faz uma anotação aqui em um rascunho. Depois, quando eu for fazer as melhorias, eu posso transformar esse rascunho em um formulário, em um documento padrão dentro da organização. Ou então, se esse processo tem que obedecer a algum tipo de critério, como uma norma, algum manual, alguma lei, uma legislação, enfim, algo desse tipo, são informações que eu tenho que colher durante o meu mapeamento. Feito o mapeamento, nós vamos chamar essa situação, esse processo atual de as-is. Isso geralmente na linguagem de BPM ou na linguagem de mapeamento de processos seria o processo na situação atual sem nenhum tipo de melhoria. Depois disso é que nós vamos fazer as melhorias, mas não é assunto mais para esse vídeo. Aqui eu queria concluir exatamente somente até as técnicas e o que eu tenho que coletar dentro do meu mapeamento. Em vídeos posteriores nós vamos mostrar como fazer as melhorias de um processo e como também modelar esse nosso processo, que aí seria através de softwares, Visage ou algum sistema online que você possa utilizar. Mas isso é assunto para outro curso, ok? Se você gostou do vídeo, se você achou interessante essas dicas, é lógico que é bem resumido, queria que você se inscrevesse aí em nosso canal, porque vão vir muitos outros vídeos, vai ser uma sequência de vídeos para que você possa realmente aprender o máximo. Lembre-se,
Nosso objetivo é compartilhar conhecimentos. Muito obrigado!